Olá, estamos aí com mais um podcast, o Voto na Correio Record, e ele está de volta. Hoje o nosso convidado já teve uma participação aqui num dos episódios, né, Linda? Isso. E a gente trouxe de volta o que a gente quer saber mais dessa cobertura multiplataforma do Sistema Correio. Hoje recebendo aqui Alisson Corrêa, liderando a equipe do Portal Correio. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, gostei e voltei. Voltou? Pois é. Gostamos também. Também. Muito obrigado. Se não tivéssemos gostado, não tinha lhe convidado novamente, pode ter certeza. Ou seja, os convidados que não vierem de novo. Climão, hein? É. Mas todos vieram, todos vieram. Para descontrair, para descontrair. É, para descontrair. Alisson, falando em descontração, não tem muito o que descontrair quando a gente topa com fake news, né? É um perigo, principalmente para quem trabalha com redes sociais, com internet, e esse cuidado é redobrado nesse período. Um pesadelo para os jornalistas, né? E ao mesmo tempo que se tornou um pesadelo, também nos fez com que os profissionais ficassem mais qualificados e abriu um novo mercado de trabalho para jornalistas, porque a gente hoje tem ferramentas e agências e equipes exclusivas para checagem, desfazer notícias falsas para levar informação verdadeira para as pessoas. Majoritariamente essas informações são compartilhadas pela internet, então a gente passou por uma eleição em 2018 que sofreu muita interferência disso com relação a outras eleições. Esse ano não está sendo diferente, algumas pessoas falam que está pior, outras dizem que o judiciário, a própria justiça eleitoral tem uma ação mais incisiva, né, mais contundente e, com relação a 2018, enfim, mas a gente só vai saber melhor sobre o efeito dessas fake news depois que o período eleitoral passar. Aumenta a responsabilidade, mas aumenta também o trabalho dos jornalistas, porque o que acontece é o seguinte, tudo vira notícia de uma forma muito desmantelada, e aí para você ir checar as coisas, né, para poder dar notícia no portal, na TV, enfim. Então, e principalmente numa eleição, numa cobertura eleitoral em que se fica muito atento às informações realmente reais e que o público quer saber, né? E chega muita coisa pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta de troca de informações absurda, como todo mundo sabe. Então, aquilo que chega pelo WhatsApp, a gente tem esse trabalho de ver se é verdade. A gente tá naquela rotina do trabalho já programado e se depara com aquilo que chega pelo WhatsApp. Aí você tem que buscar autoridade, seja ela policial, seja da justiça eleitoral, seja uma fonte que seja oficial para confirmar aquilo ali. Se não confirmar, se for mentira, às vezes é necessário que a gente traga dizendo que tal informação é mentira. Não basta só não publicar. A gente tem que trazer. Falsa informação sobre tal assunto circula, né, e fonte desmente. Então, às vezes, a gente precisa, como você falou, né, dobrar esse trabalho para que a informação que é mentirosa a gente transformar e apurar e trazer a informação verdadeira. E olha só, tem muito também disso do feeling, do faro do jornalista. Claro. Que a gente, quando está no batente, nessa área, a gente sente que tem alguma coisa errada naquela transmissão que é feita, principalmente no WhatsApp. Quando chega em grupos, né, a gente sabe para quem é direcionada determinada informação. Ou seja, cai no golpe quem quer. Ele está aí. Exatamente, né? A gente recebe, tem palavras-chave, né? Espalhe para quantas pessoas você conseguir, o máximo de pessoas possível. Você sabe que aquilo ali tem algo por trás, né? E não é necessariamente uma informação verídica. Vai lá e majoritariamente é uma informação mentirosa. E aí a gente reforça assim, a atenção do eleitor e de quem nos acompanha aqui no podcast de realmente procurar consumir informações de veículos que têm uma credibilidade, que têm um trabalho, um serviço prestado, né? Isso. Porque o que a gente vê, sobretudo na internet, às vezes são blogs, são sites que não têm credibilidade nenhuma, que surgem nesse período, né, para atender um outro grupo. Exatamente. E justamente fazer essa confusão na cabeça dos usuários e dos eleitores, enfim. Então, cuidado também para você. Exato. E foi tema de um bate-papo nosso, você lembra, do Portal Correio, né? Que a gente fez uma vez sobre isso. Isso. E já se questionava o que é que tem por trás das informações falsas, e você pontuou muito bem que é a questão do interesse, né? Tem pessoas com interesses que se utilizam desses recursos, dessas ferramentas das informações falsas, porque elas querem ali, elas têm um objetivo e normalmente não é uma coisa boa, né? Vem normalmente de um dinheiro sujo, vem com um objetivo que é escuso, né? Que é obscuro, então
E a gente trabalha com essa dificuldade, né? A gente nessa área de política é muito delicado a gente falar, tá? Porque a gente sabe que tem muita gente atuando em alguns veículos menores, outros até maiores, veículos que eu falo dos digitais, né? Atuando com esse interesse escuso. E a gente vê aí algumas aberrações já na manchete, na chamada da postagem, a gente já sabe que tem alguma coisa ali errada, né? A gente já sente o cheiro de mal feito. E às vezes a manchete está lá, você clica no link e o texto da reportagem não diz nada com coisa alguma sobre a manchete. Não tem nada a ver. A manchete foi criada ali justamente para o clique. Chamar, né? Tem muito isso, né, Alisson? Muito isso, muito. É desastroso isso, né? E erros de português também, né? Que são absurdos, né? E o brasileiro, eu estava falando isso ontem em outra situação, o brasileiro ele não tem o hábito de leitura, é cultural, né? As pessoas querem informação fácil, rápida, que a gente olha ali em 1 minuto. É diferente dos Estados Unidos, diferente da Europa. Você abre um portal, um site dos Estados Unidos, o New York Times, por exemplo, a fonte é diferente, a quantidade, a densidade dos textos é diferente, né? Porque as pessoas têm um hábito de leitura diferente e mais intenso que o brasileiro. Então, a gente, além de ter que lidar com tantas outras dificuldades, a gente ainda tem essa barreira que é o leitor que muitas vezes não tem interesse de ler. Né? Isso. Ele vê um título e acredita. Não se importa. Nem se importa. Vê um título, acredita e espalha. Exato. Exatamente. Infelizmente. Você fala, eu sou de um tempo em que jornalista, para escrever texto, ele tem que ter, no mínimo, saber escrever alguma coisa de português, né? Exato. Você não pode sair escrevendo completamente errado quando a gente vê aqueles erros absurdos, né? Aí fica difícil você acreditar num jornalismo. A credibilidade. É o mínimo que você tem, é saber pelo menos um pouquinho da língua pátria. Isso. Né? O erro de digitação é coisa pontual. Sim, e que pode acontecer. Né? E as pessoas sabem que ali trocou um S, uma coisa. Mas o erro de português, de ortografia, ou de gramática, enfim, que é muito esdrúxulo muitas vezes, né? Ele chega a ser ridículo. E exceção com 2 S. Pois é. E é o mínimo, né? É o mínimo. A concordância muitas vezes está mal feita, né? Mas o gênero, o número está trocado. Enfim, eu acho que se o leitor consegue ter audiência de maneira geral, né? Porque também não tem veículos de web, que são a maioria, que transmitem muitas vezes informações falsas, né? Os blogs menores, esses. E tem canais de YouTube, por exemplo, que se utilizam dos recursos das ferramentas da televisão, né? Para fazer um telejornal, o pessoal ali tudo, e para passar informação falsa, né? Muitas vezes. Exatamente. É outro problema. A gente não está dizendo que ninguém é infalível, a gente tem falhas. Claro. Exato. Todos têm falhas. É como eu falei, o erro ele é pontual, ele existe. Você de repente digita uma coisa e depois é que você percebe que tem um erro de concordância. Isso acontece. Mas a repetência daquilo ali, né? A repetição sempre, a gente sabe que o negócio está desandando. Exato. E além dessa questão, tem outro caso que é quando a gente apura uma informação com a fonte oficial e a própria fonte oficial desfaz o que ela falou. Já aconteceu algumas vezes. Aí já é complicado. Aí já muito difícil. Muito. Aí o que é que a gente faz numa situação como essa? Você trouxe a informação. E aí, com o tempo, a fonte vai lá e diz, olha, não foi isso, foi aquilo. Então, a responsabilidade da gente é informar, secretaria tal, fonte tal, disse a informação, mas depois corrigiu o IES, a gente coloca isso, descreve isso de uma maneira clara para que o leitor entenda que primeiro foi uma coisa, depois foi outra, mas que não foi culpa do jornalista. Né? Ô Alisson, a gente sabe também que a importância do clique para o resultado, audiência, né, do trabalho de vocês. Então, eu acredito que deve ter assim uma técnica, uma manha, vamos dizer assim, para chamar essa reportagem, vamos dizer assim, a manchete ela tem que ter ali palavras que servem como gatilhos para despertar o interesse do eleitor e do usuário da internet, enfim, a clicar ali. Tem muito isso. Vocês precisam ficar atentos também a essa chamada. Exato. E isso tem que ser feito com equilíbrio. Tá. Não dá para ser sensacionalista, não dá para ser antiético. Né? Você faz para a televisão muito bem e você utiliza dessas técnicas, né, de maneira ética e responsável para chamar a sua audiência para o seu jornal e sabe que aquilo ali não é apelativo, é necessário. A gente tem que distinguir o que é apelativo do necessário para que o leitor, a audiência, ele entenda que aquilo que ele vai ver é o que ele precisa e não simplesmente o que a gente quer para a audiência. Coerência, né, também. Isso, exatamente.
É isso. Vamos chamar aqui também a atenção do nosso público, né? Do Sistema Correio de Comunicação, todos os veículos envolvidos nessa cobertura multiplataforma. A gente está com muito conteúdo exclusivo, trazendo aí informação de qualidade, conteúdo de relevância e sempre no Jornal da Correio, com Linda Carvalho, no Correio Debate comigo, nos outros telejornais da emissora da TV Correio, da 98 FM, principalmente da rede de rádio Correio Sat, do portal Correio. Quer dizer, em todo o envolvimento desses veículos de comunicação para facilitar a vida do eleitor, trazendo a informação correta, segura, precisa, né? E com esse cuidado que Alisson aqui descreveu. Todos esses cuidados que Alisson descreveu está lá no nosso produto final, que a gente chega e nossa intenção é levar o conteúdo de qualidade para que o telespectador saiba também diferenciar o que ele está recebendo. E ele está recebendo um produto com o esmero e a credibilidade da equipe do Correio, né, Linda? Informação passada de um jeito fácil de se entender, Isso. né? Leve também, enfim, e a gente traz essas informações em vários formatos para atender aos diversos públicos. Eu falava esses dias nas redes sociais sobre a importância, inclusive das mulheres, de se informarem, Alisson, sobre esse processo eleitoral. Porque a gente sabe que política, eleições é um assunto que ainda tem Infelizmente é muito masculino, né? É muito masculino. E também muitas mulheres... é muito chato. Mas é o que eu tenho falado sempre. Quando a gente não faz uso do direito de fazer a escolha, vem outra pessoa e escolhe por a gente. Então, é preciso a gente ter essa consciência. E esse ano, especificamente, com essa cobertura que Hermes acabou de falar, o Sistema Correio está dando aos nossos telespectadores, usuários, ouvintes, enfim, várias oportunidades de várias formas, em várias plataformas, dele se informar bem. Exato. Qualquer horário do dia. Qualquer horário do dia. E quem quiser rever o conteúdo é só acessar o portal Correio, tá tudo lá. Exato. Entrevista com candidato, né? Entrevista com especialistas, né? Os debates que acontecem nessa reta final. As decisões da Justiça Eleitoral. As decisões da Justiça Eleitoral são muito importantes. Não cabe. Porque eu não estou assistindo. Porque eu não estou no seu. Se não está assistindo, tá lá, tá no online. Se não está no online, está ouvindo na rádio. Exato. Se não está ouvindo na rádio, está no YouTube. Vai começar o jornal, então na TV e assim vai. Tem de todas as formas, todos os jeitos. É só você querer se informar. E agora você pode usar, inclusive, as duas telas, né? Exatamente. Você pode assistir a televisão, ouvir o rádio, tá lá com a tela no mobile, né? Em casa, olhando sempre atento ao que está passando e conferindo realmente, será que essa informação é verdadeira? Vou ver aqui no portal Correio. Realmente o portal Correio diz que é assim mesmo. Isso é bom para você, né, para a audiência, não para você só se informar e tomar decisões, mas para, numa roda de conversa como essa nossa, por exemplo, quando alguém passar uma informação que não seja condizente, você vai dizer, eu vi no portal Correio, eu vi na TV Correio, que não era bem isso, é isso aqui. Você vai ter poder de argumentação, não só de decisão. Então, a informação ela tem esse poder. Isso aí. Pois chegamos aí ao final desse podcast, desse episódio do podcast. Esse é mais um diferencial da cobertura multiplataforma das eleições de 2022, o voto na Correio Record. Alisson, obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Bom trabalho e vamos juntos nessa cobertura. Bom trabalho, vamos juntos. Vamos juntos. Gente, obrigada. Até o próximo episódio, viu? Vem mais por aí. Estamos juntos, vamos lá. Até o próximo. Eleições 2022, o voto na Correio Record. Oferecimento, sua transformação de vida está aqui. Ficar é para realizar. Aço Brasil, o aço forte da Paraíba. Policlin no Cristo, tudo em um só lugar. Magno Equipamentos, tudo para bares, lanchonetes e utilidades para o lar. E em breve, a nova loja Magno Prime. 50 anos da água mineral sublime, fazendo parte da sua vida. Opção, sempre apostos por você. Distribuidora LDF Material de Construção, 25 anos.